Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. Então hoje, um dia muito especial, é o dia do desaparecimento, né? Sismad Siddha Bhakti Rakshaksedeu Goswami Maharaj. Nós temos um trecho aqui das de Bhakti Vigyan Bharata Goswami Maharaj, não falando disso, Maharaj, não é o que eu queria falar. Bom, Sismad Goswami Maharaj, Srimad Bhakti Hridaya Vana Goswami Maharaj. Uma vez eles foram a Ambala para ajudar na montagem de uma exposição de educação espiritual em Kurukshetra, né? Esse era o desejo dessa Prabhupada, né? Então eles não conseguiram encontrar acomodações para eles mesmos, né? E eles pensaram passar a noite debaixo de uma ponte, né? Eram dois sannyasis, né? Onde eles ficaram com muito frio. Então eles tiraram a roupa e se abraçaram um ao outro, assim, para se aquecer. Não lembrando o passatempo de Krishna, no qual ele passou uma noite na floresta, né, com Sudama, né? Sudama era Sudama Vipra, um amigo de Krishna, e Krishna, a gente sabe, ele foi para o Gurukula, né? E aí, no momento, Krishna e Sudama Vipra foram pegar lenha, e a lenha escureceu, começou a meio que chover, uma coisa assim. Eles tamparam, né, a lenha e passaram a noite toda na floresta. E no dia seguinte eles se encontraram com o guru deles e entregaram a lenha. Aí Sandipani Muni ficou muito feliz, né? O Krishna, ele dando exemplo, né, de que ele, mesmo sendo a suprema personalidade de Deus, ele aceita, né, um guru. Então, bom, aqui eles estavam juntos aí, abraçadinhos, se esquentando. Sismad Maharaj então meu conhecido Sri Hayagriva Brahmachari uma vez pregou na cidade de Madras. Naquela época, bom, tinha um debate lá com Radha Krishna, Dr. Radha Krishna. Bom, apesar de ter o nome de Radha Krishna, ele era um defensor do Advaitavada, ou seja, essa filosofia monista que acha que Deus não tem forma, né? Que a dualidade, né? Ou seja, que é o impersonalismo, na realidade, né? E havia outro doutor aí, Nagaraja Sharma, que ao contrário, né? Ele era ele era promotor, né? Bom, ele era assim, adepto a Advaitavada, né? A teoria que a gente segue, né? Ou seja, que Deus tem uma forma, que ele é diferente da energia material, enfim, essa é a teoria que a gente segue, né? Bom, aí houve uma série de publicações, de artigos, né? E eles apresentaram, né, argumentos um contra o outro, assim, enfim, né? Esses grupos, né? E aí eles resolveram realizar um debate. Um debate aí, né? Então, eles foram ali, né? Fazer um debate, e quando porque aí Bhaktivedanta Goswami Maharaj, né? Acho que nesse momento ainda era Brahmachari, e ele os moradores resolveram nomeá-lo, pediram, né, para que eles queriam porque ele pregava lá na região, né? Aí pediram para que ele nomeasse um representante da Gaudiya Mata, né, para o debate, né? Então ele ficou satisfeito, né? Bhaktivedanta Goswami Maharaj ficou satisfeito, e ele pediu, né,
a César Maharaj que fosse ali debater, né? Pega meu alto, que fosse debater com... Perdão, que ele fosse o mediador do debate. Isso. E aí ele foi ali, né? Hayagriva Bom, aí o debate estava acontecendo. Guru Maharaj, Bhaktivedanta Goswami Maharaj, ele disse, né, embora Prabhupada certamente ficaria satisfeito se eu pudesse partir agora, né, para Calcutá, né, como ele instruiu, que era a instrução de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, acredito firmemente que ele ficará muito mais satisfeito de saber que a Gaudiya Mata foi premiado com a presidência desse debate, né? Então por isso ele quis estar ali também, né? Então o dia do debate chegou e César Maharaj foi formalmente nomeado presidente, né, da debate entre eles, né? Então seu discurso de abertura ele disse, né, embora eu não seja qualificado para ocupar o cargo de presidente desse debate, aceitei o cargo para cumprir as instruções e desejos dos Vaishnavas, né? Então, quando o debate começou, Radha Krishna ele falou primeiro, né? Que era o defensor do impersonalismo, né? E depois ia falar Nagharaja Shrama, né? Então aí ele falou, né? Ele começou. Bom, como os Vaishnavas são humildes por natureza, eles se apresentam dizendo Dasoshmin. Dasoshmin significa eu sou seu servo. Né? Isso era o que sempre Prabhupada Bhaktisiddhanta falava. Quando algum discípulo, né, prestava reverência para ele falava Dasoshmin. Os discípulos não gostavam. Né? Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta era assim. Então, entretanto, sendo incapaz... ok... Advaitavadis, né? Entretanto, os Advaitavadis, né, os impersonalistas, sendo incapazes de apreciar tal dignidade, estão sempre ansiosos para se apresentarem como orgulhosamente dizendo Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, ou seja, eu sou espírito. Né? Essa é E quando eles falam Aham Brahmasmi, eles estão falando eu sou eu sou a verdade absoluta, né? Aham Brahmasmi, né? Eu sou Deus. Ou seja, então por isso que eles falam Aham Brahmasmi significa eu sou Deus. Então eles pensam, se eu faço um processo, eu posso me tornar Deus, né? Porque eu sou Deus. É só um processo, um sadhana e eu vou ser Deus, né? Então por isso eles vão aí para no inverno, né, no mês de Magha, bom, que é o inverno da Índia. Eles vão para os Himalaias, se submergem até o pescoço, né, e ficam lá à meia-noite, uma coisa assim, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Ou se não vão na época do calor, né, 45 graus, aí meio-dia eles fazem uma fogueira, né, ficam perto da fogueira, assim, fazem uma fogueira em volta, ficam ali do lado da fogueira e dizem, né, Aham Brahmasmi, ou seja, porque eles podem tolerar essas intempéries, né, essa é a ideia deles, né, mas os Vaishnavas são diferentes, né, eles não dizem isso, né. Eles são muito humildes, né? Os Vaishnavas. Mas ele falou, na verdade, não há necessidade, né, dos Vaishnavas exibirem sua humildade em todos os lugares e circunstâncias, né? Depois disso, o Dr. Nagara Sharma passou a estabelecer seus pontos de vista sobre o debate, né? No final do debate, César Maharaj, com seu discurso de encerramento, ele disse: é um fato que o orgulho de uma pessoa fica inflado quando ela se associa com aqueles que são inferiores a ela, né? Mas tal falso orgulho nunca pode entrar em uma pessoa que sempre permanece em associação de personalidades transcendentais, né? Ele fala assim, como o pai se comporta naturalmente como um sênior, né, à frente do seu filho, como um júnior na frente do seu próprio pai, uma pessoa que se associa com
com aqueles que alcançaram a mais alta perfeição, né, que é serviço a Krishna, não mais demonstra externamente humildade por força, né? Antes, a humildade divina se manifesta naturalmente em seu coração e ele se reflete em sua conduta. Mas se uma pessoa se associa com alguém inferior a ela, então o orgulho deve surgir em seu coração, né? Então ele está falando que a humildade não é um processo mecânico, né? Ou seja, uma coisa natural que desperta na entidade viva. Quando você está perto de um sadhu, né, de uma pessoa muito elevada, né, então naturalmente você vai ser humilde, né, porque você vê porque o sadhu, ele tem a humildade natural, né, e ele tem muita realização do plano superior. E ele transmite essa serenidade, né? Ou seja, quando a gente está perto de um sadhu, o nosso coração se suaviza, essa é a ideia. Não é uma questão só intelectual, você está perto de um santo, de um Vaishnava, e ele está te instruindo, porque ele, sei lá, fez muitas austeridades, ou que ele praticou muito. Não, não é só isso. É que vai haver uma transmissão, né, do Bhakti, no sentido que o Bhakti tem o poder de suavizar o nosso coração que está muito duro, né, pela inveja, pela ira, pela luxúria. Então a luxúria, a ira, a inveja, a cobiça, tudo isso deixa o nosso coração duro. E o coração duro significa que você não consegue apreciar ninguém, que você se fecha, né, no seu orgulho, né? Nessa questão assim do ego, né? Eu sou, né? Eu faço, eu tenho razão, não é isso? Então a gente sempre fica muito conectado a essa identidade nossa que nós criamos desse mundo material. Mas na realidade nós não somos nada disso, né? Isso é o que o Bhakti vai ensinar teoricamente para nós. Só que não é uma coisa só teórica, né? É algo que realmente nos leva a uma concepção superior, né? Ou seja, onde você entende que você não está, você realmente não tem uma posição estabelecida, né, dentro desse plano, né, do plano da espiritualidade. Então a gente tem que alcançar essa posição. E no mundo material você pode ter algumas posições, sim. Você pode ser médico, professor, você pode ser mulher, você pode ser homem, você pode ser velho, criança, enfim. Mas isso não tem tanta importância, que na realidade você tem que entender que você é uma alma espiritual, né? Dasa no dasa significa que você é servo do servo. Então essa é a nossa posição, ser servos, né? Servos, sempre nessa posição, né? De Vera Swarupa Roy, Krishnera Nityadasa. Então a nossa posição é essa, ou seja, que a gente deveria trabalhar viver nessa postura de ser sempre servo. E o servo, ele é humilde, ou seja, nós servimos a Deus. Esse é o nosso Dharma, esse é o nosso Sanatana Dharma. Claro que agora a gente pode estar realizando algumas atividades nesse mundo material, mas isso é temporário, né? Isso que a gente tem que entender. Então o Samaraj falou essas palavras e realmente todo mundo ficou muito impressionado com ele, né? Então, continuando aqui. Ver se ele conta mais algum passatempo aqui. Bom, certa vez Srila Sridhara Maharaj e seu irmão espiritual Swadhikarana Prabhu, né, que mais tarde foi conhecido como Sri Srimad Krishnadas Babaji Maharaj, né, eles estavam pregando em Ambala também, né, por ordem de Prabhupada.
Lá eles encontraram o superintendente da estação ferroviária de Ambala, que repetidamente pediu que eles se encontrassem com um chamado Sadhu, que se proclamava Bhagavan. Isso é muito comum na Índia, né? Ou seja, muitas pessoas se acham Deus, né? Por causa dessa filosofia mayavada, né? Então, Sridhara Goswami Maharaj explicou ao superintendente que é grosseiramente impróprio aceitar uma pessoa mortal como Bhagavan, né? E aí Swadhikarananda, né, Prabhu recusou, dizendo: não temos tempo para conhecer essas pessoas, né? Ainda assim, o superintendente insistiu muito, né, que eles conhecessem ele, né? Embora não tivessem absolutamente nenhum interesse em conhecer um impostor, né, eles acabaram cedendo, né, ao pedido, né, do superintendente, né, para encontrar assim o chamado Sadhu, né, na estação ferroviária, né. Então, depois de chegar lá, Sessa Maharaj iniciou uma conversa dizendo: se apresente pra gente, né? Aí o Sadhu, né, respondeu em inglês, né: eu sou o Senhor Krishna. Eu sou Maomé. Eu sou Cristo, eu sou Buda. Eu sou Chaitanya. Bem humilde, né? Bom, Srila Sridhara Goswami Maharaj lhe disse: você está falando com uma pessoa sensata. Por favor, fale de acordo, fale direito, né? Então, ao ouvir as palavras de Srila Maharaj Goswami, o Sadhu fraudulento ficou irritado e disse: Stalin, o líder da União Soviética, é um cachorro para mim. O presidente dos Estados Unidos da América é um gato para mim. Vendo o seu Gurudeva ficando com raiva, né, seus discípulos perguntaram a Srila Sridhara Goswami Maharaj, né? Porque tinha vários discípulos com ele, né? Por que você está perturbando Bhagavan? Por que você está perturbando Krishna? Aí o superintendente disse: Bhagavan e seu devoto estão conversando, não interfiram, né? Samaraj então perguntou ao impostor: qual é a causa da sua irritação? Bom, sem ser incitado ou pressionado, o próprio impostor explicou: eu sacrifiquei tanto pela independência da Índia, mas ninguém se ofereceu para me ajudar financeiramente quando minha esposa adoeceu em Delhi. Ela morreu como resultado disso. Estou louco por continuar a sacrificar a minha vida por aqueles que não fizeram nada para me ajudar, para ajudar um soldado que lutou tão diligentemente por sua liberdade. Eles me enganaram e agora é a minha vez de enganá-los. Então, ficando chocados ao ouvir isso, muitos dos convidados proeminentes do impostor foram embora, um por um. Sri Goswami Maharaj virou para Swadhikarananda Prabhu e disse, bom, um verso lá, né? Um ditado: aqueles que descartarem a associação dessa pessoa perversa serão salvos, todos os outros ficarão presos. Bom, certa vez um erudito disse a Sridhara Goswami Maharaj: muitas pessoas não aceitam o Srimad Bhagavatam entre as escrituras autênticas, né, que Vyasadeva manifestou. O argumento deles é lógico, né? Ele explicou. Uma comparação linguística entre o Bhagavata e as outras escrituras de Vyasadeva revela diferenças preocupantes, né? É evidente que a morfologia moderna do Bhagavata contrasta com a língua antiga usada nas outras escrituras de Vedavyasa, né? Naturalmente, isso leva muitos a questionarem não apenas a era da origem do Bhagavata, mas também a sua autenticidade, né? Qual é a sua opinião sobre isso, né?
Então a resposta dele foi: ah, sim. Ele respondeu. Suas palavras pingando sarcasmo. Né? O chamado Bhagavatam certamente foi composto ontem. Ele então perguntou seriamente ao erudito: a antiguidade é o único fator pelo qual a autenticidade de uma escritura deve ser avaliada? Não. Deveríamos dar maior valor a um texto relativamente recente, cuja gravidade e profundidade são muito superiores aos seus textos antigos com os quais eles estão sendo comparados. A potência da bomba atômica, que é indiscutivelmente a arma mais mortal e poderosa já criada, deve ser descartada apenas devido à sua recente invenção? Ele continuou: chamado Bhagavatam é como a manteiga batida do Bhakti Shastras, né? E Upanishads. A data da sua origem é irrelevante para a superioridade de sua profundidade. Permanece muito superior aos Upanishads. Né? Srila Vyasadeva Mahashaya, ele declarou, né? Bom, os 4 Vedas são como iogurte e o Srimad Bhagavatam é como manteiga. Shukadeva Goswami transformou aquele iogurte em manteiga. E Parikshit Maharaj apreciou o resultado. Ele falou, né, e concluiu: a incapacidade de uma pessoa não qualificada de avaliar o verdadeiro valor de um objeto inestimável, embora criado recentemente, é uma prova de sua tolice. Uma pessoa inteligente, no entanto, aceita o aprendizado aos pés de um mentor instruído que pode incutir nele a capacidade de avaliar o valor de um objeto com uma base apenas no mérito. Então, isso. Esse dia, não sei como a gente estava conversando, realmente que existe essa polêmica, né? Porque, como o Srimad Bhagavatam, quando eles analisam, né? Bom, os arqueólogos, enfim, os eruditos analisam o Srimad Bhagavatam, né? Dá a entender que ele foi escrito bem mais recente, né? do que, claro, então não foi escrito há 5.000 anos, né? Fica toda essa polêmica, né? Quem escreveu o Srimad Bhagavatam mesmo, coisas assim. Mas devido à natureza do Srimad Bhagavatam, né? Que é, na realidade, né? o fruto maduro, né? De todos os Vedas, né? Da árvore dos Vedas, né? A sua intensidade ela é muito maior, né, do que qualquer texto védico, né? Por quê? Porque Vyasadeva ele estava insatisfeito quando ele escreveu o Srimad Bhagavatam. Por quê? Porque ele, na visão de Narada, né, que era o seu guru, ele não tinha falado do Bhakti assim, de uma forma mais exclusiva, né? Ele tinha falado do Dharma, né, do Artha, do Kama, Moksha, mas não tinha tratado do Bhakti, né? E por isso, enquanto ele não tratasse do Bhakti, que é o que trata o texto, né? O Bhagavatam ele trata do Bhakti, né? Assim, exclusivamente do Bhakti, no sentido de nos entregar, né? uma literatura que a gente possa ser nutrida, né? Na nossa busca amorosa por ser Krishna. Então, a gente, essa Maharaj aqui está falando que realmente é muita tolice, né? Você achar que uma escritura que aparentemente possa, né, ter sido escrita, né, mais recentemente, ela seja inferior às escrituras que foram escritas, né, no passado, né, como os Vedas, enfim, que foram, né, projetadas no passado. Então ele deu esse exemplo muito, muito interessante da bomba atômica, né, do poder da bomba atômica, e ela é recente. Né? Bom, outro aqui. Srila Siddhara Goswami Maharaj uma vez pregou em Bombay, né? Antes do estabelecimento da mata lá. Né? Bom,
Bom, aí tinha um advogado lá que era como o primeiro. Era um advogado muito importante, né, do governo da Índia, né? E ele era presidente da Sociedade Teosófica. Ele convidou a Srila Siddhara Maharaj para falar em uma das reuniões da sociedade. Muitos oradores foram convidados também. E pediu para cada orador que manifestasse o seu discurso em 15 minutos. Precisos, né? Bom, em seu discurso, Srila Siddhara Goswami Maharaj mencionou que o Supremo Senhor Sri Bhagavan é Advaya Agyana Paratattva, que significa que ele não se pode alcançar o verdadeiro conhecimento sobre a sua supremacia simplesmente por seus próprios esforços, né? Ou seja, ele não pode ser compreendido por ninguém, né? Não é a inteligência que pode... Ou seja, nós não temos a inteligência para entender Deus, isso que ele está dizendo. Os nossos sentidos são imperfeitos para compreender a Krishna, né? E na conclusão da sua apresentação, né, ele fez uma pergunta ao engenheiro lá, o advogado, né? Ele faz uma pergunta a Sri Maharaj, né? Antes que ele pudesse se sentar, ele disse: Maharaj, você acabou de declarar que Sri Bhagavan é desconhecido e incognoscível. Se isso é verdade, então com que propósito você desistiu dos confortos materiais, né, deste mundo e aceitou a ordem de vida renunciada, se não para alcançá-lo, né? Ou seja, você não pode conhecer Deus, né? Então para que você está fazendo, né, tanto esforço tanto sacrifício para tentar alcançar, se você não pode alcançá-lo, né? É algo assim que ele queria perguntar, né? Então, Srila Siddhara Goswami Maharaj ele respondeu: Bhagavan certamente pode ser conhecido. Ouvir isso, o advogado disse em bom humor: bom, devo admitir que, de acordo com a minha visão, você não parece ser um renunciante em nenhum sentido verdadeiro, porque você mudou instantaneamente sua posição sobre esse assunto, exatamente como advogado, né? O cara tinha uma mentalidade de advogado, né? Sri Siddhara Goswami Maharaj respondeu: você me deu um limite de tempo, consegui expressar apenas um ponto de vista de um assunto altamente profundo e o tempo alocado acabou antes que eu pudesse mencionar o outro ponto de vista. Portanto, eu não consegui completar a descrição do meu assunto desejado no tempo previsto, né? Então, ouvindo essas palavras, né, o advogado falou: você começou a explicar um tópico altamente perspicaz, de uma maneira muito bonita. Portanto, por favor, dedique mais 15 minutos e complete a sua apresentação sobre esse assunto. Sri Maharaj, então, começou a estabelecer firmemente o Siddhanta, né, ou seja, a conclusão filosófica, né, dos Shastras, né, mencionando que Bhagavan, ou seja, Krishna, é a verdade absoluta, não dual, e isso é mencionado nas Escrituras, né, e ele é a suprema verdade absoluta. E ele não pode ser conhecido para as pessoas que... Ou seja, ele não pode ser conhecido, né? Suas qualidades, seus nomes, ele é limitado, então ninguém pode conhecê-lo. Agora, ele só pode ser conhecido se ele se revela, né? Então é isso que ele fala. Então, em outras palavras, é impossível para alguém obter conhecimento sobre Bhagavan através dos seus próprios esforços ou com a ajuda de alguém do mesmo nível de devoção. Agora, quando Krishna ele percebe que uma pessoa quer conhecê-lo, né, quer entendê-lo, né, então ele diretamente ele envia, né, um associado, ele envia um devoto
para que isso possa ser possível. Ou seja, o que ele está dizendo é que diretamente você não pode conhecer Cristo. Igual, por exemplo, se você quisesse conhecer, sei lá, o presidente da República pessoalmente, você não vai conseguir. Você tem que passar por assessores, é algo assim, né? Então, quando se pensa, né, que o nome, forma, qualidades de Cristo, né, ou seja, eles só podem ser percebidos, né, quando a gente purifica os nossos sentidos e a gente coloca tudo a serviço de Cristo, né? Ou seja, Aneblashita Shunyanga na Karma Lianavritama, no Kulena Krishna no Shilam Bhakti também. Então, Bhakti Rasamrita Sindhu, ele fala que quando você presta serviço, né, sem nenhum outro desejo, e realmente quando você tem essa atitude de serviço mesmo, se você não tem nenhuma designação nem de karma nem de gyani, né, ou seja, karma significa que você quer algo para si, você quer melhorar a sua energia para utilizá-la, né, no futuro, ou seja, você quer subir de posição, isso é o karma. É como numa montanha russa, né? Tem hora que você está embaixo, a pessoa quer subir, né? O karma é a mesma coisa. E o Gyana, você não quer participar disso, você acha que realmente montanha russa é uma besteira, então você nem vai querer entrar. Mas na realidade essas duas atitudes são contrárias à devoção. A devoção, você deve realmente usar os seus sentidos, né? Usar tudo que você tem para realmente satisfazer a Krishna. Continuando aqui um pouquinho mais. Krishna está aqui. Texto, continuação da glorificação de Bhaktivigyan Bharata Maharaj, essa Samaraj, né? Bhagavata, já fizemos. Tá. Opa. Bom, parou de traduzir aqui, mas eu vou tentar traduzir assim mesmo. Diz que uma vez, né, Sri Maharaj, ele estava junto com Bhakti Sirupa Siddhanta Goswami Maharaj, né? E eles foram pregar na Bengala, né, em Bangladesh, né? E eles foram convidados, né? Eles vão ficar 3 dias lá, né, pregando, né? E Brahmachari, Siddha Swarupa Brahmachari, ele era um Brahmachari, né? Ele deu seu discurso, né? E ele fez uso de palavras muito diretas, né? Mas duras e moderadas, ao estabelecer a superioridade dos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, né? Sobre a filosofia mayavada, populares na época, né? Ou seja, como, né? Brahmachari, né? Sem muita noção, assim. No sentido que forte, assim, entusiasmado, né? Brahmachari geralmente é assim. E aí pregou assim muito forte, muito forte. Aí ele falou, ele se referiu a Vivekananda, né? Vivekananda significa aquele que fica feliz por ser por ter inteligência, né? Vivekananda, ou seja, é discriminação, Viveka é discriminação, essa coisa, né? Ou aquele que tem êxtases por ser ignorante. Pode significar essas duas coisas, né? No sânscrito é assim, né? E Ramakrishna Paramahansa como Ramahansa, ou um grande cisne, mas inútil, né? Ou seja, está metendo pau nele. Ao ouvir esses epítetos, né? Esses apelidos assim, aí os moradores eles ficaram indignados, né? Ficaram irritados, né? Então naquela noite eles fizeram uns folhetos, né, que denunciavam a Gaudiya Mata
assim como assim, pelo acontecimento, assim, né? E exigiam o cancelamento do festival, né? Ou seja, do que eles estavam fazendo ali, né? Então, no dia seguinte, né, Hayagriva Brahmachari, né, que era Bhaktivedanta Goswami, que depois Bhaktivedanta Goswami Maharaj, ele se reuniu, né, com convocados, assim, com o pessoal. Aí eles conseguiram um juiz, né, distrital, né, e eles expressou sua preocupação com a segurança e disse que o evento assim estava correndo risco, estava muita agitação, né, havia problema, que poderia dar problema, né, assim, essa era a ideia, né, que poderia dar alguma confusão. Então eles queriam cancelar o evento, né, que tá todo mundo sendo ameaçado, os devotos estavam sendo ameaçados. Sri Hayagriva Brahmachari segurou o juiz que o orador havia usado palavras incendiárias, né, na noite anterior, devidamente, e ele não falaria mais, ele seria como banido, né, de falar, né, isso foi o que ele falou, né, e que apenas Sri Sara Maharaj ele ia falar, né, em público, né. O juiz falou, olha, é apenas por sua garantia que permitirei que a função continue, farei todos os arranjos necessários para aumentar a segurança, mas por favor, esteja atento ao conteúdo do seu Harikata. Tava... Bom, na noite seguinte, o local estava cheio de opositores, né, pessoas assim, que estavam ali para realmente querer confusão mesmo, criar confusão. Hayagriva Brahmachari foi o primeiro a se dirigir à multidão. Ele começou elogiando a hospitalidade do povo, né? Depois ele terminou o seu discurso, estabeleceu seu objetivo. Ele concedeu o lugar para Sri Maharaj falar, né? Aí Sri Maharaj ele falou: o nosso Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele nos ensinou em nossa pregação que nós estamos entregando a mensagem do próprio Krishna, né? Krishna Chaitanya Mahaprabhu, né? Que é Bhagavan. Nosso único propósito ao vir aqui é entregar através de um discurso destemido e justo, né, os ensinamentos, né, que fluem de forma incessante, né, do Srimad Bhagavatam, que é o comentário natural do Vedanta Sutra, né, como apresentados por Mahaprabhu e nossa linha geral, que é o nosso Varga, né, Guru Varga, que a inclui Raghunath Das Goswami, enfim, todos os outros, né? Não estamos aqui para pregar com apreensão e timidez de uma senhora que esconde o rosto através de um véu, né? Tá. O que falar das doutrinas filosóficas de personalidades como Sri Shankaracharya, Jamini, Patanjali, Kanada e assim por diante. A ideologia manifestada por Swayam Bhagavan, Sri Gauranga Mahaprabhu, é incomparável e muito superior às ideologias estabelecidas até mesmo pelas 4 Vaishnava Sampradayas anteriores, né? Ramanuja, Madhvacharya, Nimbarka, Vishnu Swami, né? Bom, através dos seus ensinamentos ele derrotou todos, né? Ele mostrou as deficiências de cada linha, né? Então, portanto, em nossa apresentação da ideologia de Mahaprabhu, como é possível que as ideologias de pessoas como Vivekananda, Ramakrishna, Paramahansa não sejam contestadas? Pergunto isso, né? Além disso, somos simplesmente mensageiros de Mahaprabhu. Nosso dever é meramente entregar seus ensinamentos. Se alguém nessa assembleia tiver alguma objeção, ele pode gentilmente dirigi-las a Mahaprabhu, Srila Vyasadeva, Rupa Goswami. Embora tenhamos fé inabalável em sua linha ideológica, sem dúvida nós entenderemos que qualquer pessoa que possa apresentar uma ideologia superior à apresentada por Mahaprabhu, a gente vai ouvir isso, né? Mas se tal pessoa não está presente neste mundo, que ser inteligente não estaria disposto a seguir ou sentiria sem inspiração por um caminho espiritual tão auspicioso como o de Mahaprabhu, né?
Ele começou a citar um monte de versos, né, do Bhagavad, Chaitanya Charitamrita, enfim, né? E vamos ver como termina aqui. E falar, a filosofia a filosofia de Vivekananda, né, é que aquele que tem amor por entidades vivas realmente serve ao Senhor Supremo. No entanto, vemos que seus seguidores matam e comem animais, né? E devemos, portanto, concluir que neste shloka, né, que a gente não citou, a diva usada por Vivekananda refere-se apenas a seres humanos, né? Mas o verdadeiro significado da palavra refere-se a todas as entidades vivas, né? Então fala, todos vocês devem considerar esses pontos, não há necessidade de dizermos mais nada, todos vocês são livres para fazer reclamações contra qualquer imperfeições em nossos métodos de entrega, né? Mas devem saber com certeza que a filosofia que apresentamos permanece imaculada, pura, né? Então depois que Samadhi falou tudo isso, né, ele concluiu o discurso, o público respondeu com aplausos, né? E de fato eles ficaram realmente satisfeitos e solicitaram que os organizadores estendessem, né, a função por mais 15 dias. Né? Aí depois desse incidente, ali vários templos, né, foram abertos ali na cidade, no local, né? Claro, porque os seguidores de Vivekananda, como eles comiam carne, assim, eles eram como, de certa maneira, eles estavam tentando pregar uma coisa, mas a coisa havia se desviado, né? Bom, todos os anos após o festival de Gora Purnima, Cesara Maharaj costumava convidar seus irmãos espirituais para participar lá de um festival da Chaitanya Sarasvati Mata, em Navadvip Dham, né? Durante essas ocasiões, Bhaktivedanta Goswami Maharaj, né, após a conclusão do Gora Purnima, né, ele estava enganjado em administrar assuntos da Chaitanya Mata, né? Porque ele sempre foi muito administrativo, né? Bhaktivedanta Goswami Maharaj também administrativo. Ele era conhecido como... Quem lembra o apelido dele? Que Prabhupada Bhaktisiddhanta deu para ele? Bhaktivedanta Goswami Maharaj. A gente já falou, né? Um homem de energia vulcânica, né? Uma pessoa que fazia muitas coisas assim, ao mesmo tempo, né? E ele quando ele chegou na Assembleia, ele chegou atrasado, né? Porque... né? Está resolvendo um monte de coisa, né? Aí, Bhakti Kamal Madhusuda Goswami Maharaj, ele disse: Madhva Maharaj, você chegou muito tarde hoje, estamos esperando por você há muito tempo. Então, Bhakti Goswami Maharaj falou: Maharaj, porque muitos peregrinos vieram, né, à nossa mata, em Navadvip Dham, né, Parikrama, a gente estava com bastante dívida, né? Então, hoje eu estava ocupado em coletar, né, acabar com essas dívidas, né, coletar, né, enfim. Então, Bhakti Jajavar Goswami Maharaj, ele escutou isso, né, e ele disse, ele citou um verso aí, que ele fala, né, nunca se deve tentar aumentar desnecessariamente a própria opulência material, né? Deu com uma afinetada nele. Ao ouvir isso, Cesara Maharaj disse: Madhva Maharaj, eu gostaria de responder ao comentário de Pujyapada Jajavar Goswami Maharaj. E Bhaktivedanta Goswami Maharaj falou assim: como você quiser. Para um elefante, Cesara Maharaj Goswami, ele disse, ele começou falando, né? Um pedaço de cana-de-açúcar é tão insignificante que quanto um pedaço de rapé, né, uma coisa assim de tabaco, né? Enquanto que para uma formiga o mesmo pedaço de cana-de-açúcar é como uma montanha. Uma atividade que para nós pode parecer um grande esforço,
nada mais é do que uma tarefa insignificante para Pudyapada Madhava Goswami Maharaj. Ele pode realizar tais atos sem quaisquer dificuldades. Né? A esse respeito, ele falou, eu tive uma experiência, né? Quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta pediu que a gente fosse adquirir algumas terras, né, no local do encontro de Ramananda Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy, né? E as margens do Godavari. Então eles foram lá e começaram a procurar, né? E em algum momento, bom, eles eram brahmacharis, né? Todos dois, né? Ramananda Das era Cesar Maharaj, Hayagriva, né? Brahmachari, era Bhakti Goswami Maharaj. E então eles procuraram muito, né? Então a Cesar Maharaj ele disse, né? Embora a gente tenha feito o nosso melhor esforço, né, para adquirir terras, a gente não conseguiu. Qual é a sua opinião, né? A gente deve ficar aqui por mais tempo ou devemos partir para Madras para pregar e voltar às nossas atividades, né? Então Hayagriva Prabhu, né, que é o Bhakti Goswami Maharaj, ele falou, é meu sentimento que até agora não fizemos nenhum esforço especial. Acho que devemos continuar nossos esforços por mais algum tempo. E Samaraj então mencionou a todos os Vaishnavas presentes. Vocês podem estimar a capacidade dele a partir desta declaração dele. O aparente ponto final de nossas tentativas foi para ele o ponto de início de novos empreendimentos. Mais tarde, através de seus esforços incansáveis, um terreno foi adquirido ali, né, e a mata estabelecida naquele local. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava se referir a Hayagriva Brahmachari como uma pessoa de energia vulcânica. E também ele tinha outro título que era aquele que se destaca em completar todos os tipos de tarefa. Aí essas Maharaj continuou. Minha opinião pessoal sobre Madhava Goswami Maharaj é que ele é comparável a ninguém menos do que a Sri Vakreshvara Pandit, um associado de Mahaprabhu que podia dançar continuamente durante o Kirtan por 72 horas sem se cansar. Certa vez um devoto perguntou a Cesar Maharaj em seu Kirtan intitulado Vaishnava aqui. Srila Prabhupada escreveu, né, Tomara Pratishta Sukarera Vishista. Seu prestígio é excremento de porco, porque ele escolheu especificamente as palavras, né, ou seja, porque realmente é uma coisa muito pesada, né? Ou seja, pratista, que é orgulho, né, é uma coisa abominável, né, para os Vaishnavas, né? O porco a gente sabe, né, ele come coisas imundas, né? Imagina o excremento dele é uma coisa. Aí o que a canção está dizendo é que o pratista, o orgulho, é como excremento de porco. Se você é orgulhoso, né, então você perdeu tudo, você arruinou tudo, né? Bom, Samaraj respondeu: pratista é abominável e sem valor, é apropriado compará-lo a um objeto igualmente sem valor. Né? Ele está falando isso. Né? Se essa Prabhupada tivesse descoberto uma substância mais inútil, né, do que fezes de porco, ele teria utilizado essa substância na sua metáfora. Né? Não acha pouco, não. Bom, Srila Goswami Maharaj certa vez me perguntou, né, a Bhakti Vigyan Bharata Goswami Maharaj, né, se eu lhe perguntasse, você poderia fazer um discurso espiritual no palco? Se ele pedisse isso. Aí ele falou, não, Maharaj, eu respondi, né, não, eu sou apenas um recém-chegado. Como posso fazer um discurso quando não sou bem versado nas conclusões chástricas, né? Então, Samaraj, ele perguntou ainda, né? Diga-me, qual é a sua opinião sobre Mahaprabhu? Ele respondeu, eu não tenho uma visão independente sobre Mahaprabhu, né? o que é o próprio Bhagavan,
mas posso tentar apresentar a vocês tudo que eu vi e entendi de Sri Guru e dos Vaishnava. Então, Sri Maharaj disse, ele falou, não, sim. E ele ele acabou descrevendo isso com a maior sua habilidade, né? Então, Sri Maharaj perguntou, o que você sabe sobre os ensinamentos de Mahaprabhu e o processo para seguir esses ensinamentos, né? Então ele respondeu, né, o principal ensinamento de Mahaprabhu é Trinapi Sunichena, Taruapi Sahishuna, Maninama Nadena Kirtanya Sadhari. Ou seja, se você quer cantar Kirtan, se você quer praticar o Bhakti, cantar, tem que ser mais humilde do que a grama, mais tolerante do que uma árvore. Tem que respeitar todo mundo e não pedir respeito para si. Isso é como é o emblema, né, do Gaudiya Vaishnavismo, né? E ele respondeu isso, né? E Sri Maharaj ele disse, o que você acabou de falar facilmente se transforma em um discurso completo, simplesmente adicionando mais alguns detalhes. Ele passou a descrever o Trinapi Sunichena, qualidade de ser mais humilde do que uma folha de grama. Ele falou que isso se manifesta automaticamente por estar associados com devotos avançados. Tem mais a última aqui. Então, ele falou que certas vezes ele foi com alguns devotos a Punjab, com os devotos de Punjab, a Sinovdipdam, para receber darshan de Sri Maharaj, né? No entanto, quando chegamos ali, né, o Sevaka, né, o servo de Sri Maharaj, ele falou que a gente não poderia nos encontrar com Sri Maharaj, pois ele estava se sentindo mal. Então a gente ofereceu reverências do lado de fora do quarto, né, de Sri Maharaj, e a gente já estava preparando para sair quando Sri Maharaj chamou seu Sevaka. Ele disse, quem veio? Ele perguntou, ouvi vozes. O Sevaka mencionou meu nome, né, que é o nome de Bhaktivigyan Bharat Maharaj. E Sri Maharaj, ele disse para nos chamar, né. Quando nós entramos no seu quarto, ele apresentou um pouco de desagrado comigo e ele perguntou, você estava prestes a sair sem me encontrar? Não, Maharaj, eu disse, não é que desse jeito, nós estávamos prestes a sair apenas porque nos disseram que você não estava bem, não queríamos incomodá-lo, né? Por isso a gente ofereceu reverência lá de fora. Então Sri Maharaj disse, então falou que sobre as diferentes missões de pregação no Punjab, né? Durante o tempo, né, que ele pregava lá com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E a hospitalidade do povo lá, né? Então ele disse, nós somos Sarasvati Putra, os filhos de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur, e permaneceremos saudáveis enquanto nos engajemos no serviço a Prabhupada Bhaktisiddhanta e os seus associados, né? Seremos muito afortunados se por esse destino deixamos este mundo realizando Hari Kirtan e Hari Katha. Tem umas instruções aqui dele aqui. Deixa eu ver aqui. De Bhaktivigyan Bharat Maharaj que ele pegou, né? Tá, os mantras recebidos de Sri Maharaj, de Srila Bhakti Goswami Maharaj, né? Me fala, né? Srila Maharaj costumava dizer, embora eu tenha recebido meus mantras dikshas do meu Gurudeva, né? Recebi vários mantras dos muitos discípulos de Prabhupada. Não, está falando de Bhakti Goswami Maharaj, né? Ele falou que recebi muitos mantras dos discípulos de Prabhupada, de Prabhupada. Eu recebi mantras na forma de muitos ensinamentos deles, né? Então ele fala das palavras de Sri Maharaj, né? Um dia Sri Maharaj me instruiu dizendo, você nunca deve enfatizar o ritmo, métrica musical, melodia e outras nuances do Kirtan. Em vez disso, sempre se concentre em seu significado profundo e tente seguir o humor interior do Vaishnava que o compôs, né? Então, ou seja, às vezes o pessoal se preocupa muito, né, com a melodia, que é importante também, claro. Você tem a melodia, né, com os instrumentos, a métrica, né?
Mas o mais importante, o essencial é realmente entender o humor, né, do Vaishnava que compôs o Kirtan. Né? Esse é o mais importante. Em outra ocasião ele me instruiu, tente se tornar Ugra Shrava. Ugra Shrava. Isso é, sempre ouça as narrações dos passatempos de Bhagavan, exclusivamente dos lábios de lótus de devotos avançados, pois tais narrações são tremendamente poderosas. Perguntei, Maharaj, como será possível para mim sempre ouvir devotos avançados? Então, o Maharaj ele falou, tudo é possível por meio do serviço. Sirva devotos avançados sempre que tiver a oportunidade de fazê-lo. Bom, aí em outra ocasião, enquanto compartilhava algum incidente de sua vida, ele me disse, uma vez seu Gurudeva, Silamado Maharaj, né, me pediu para presidir um debate realizado, aqui está falando mesmo passatempo, né? Aquele mesmo passatempo que a gente deu, né? Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui. Aí eu falo da humildade, né? Aquele mesmo passatempo que a gente já falou. Eu tô falando, aí, bom, ele está contando o mesmo passatempo, só não tem muita coisa a acrescentar, mas ele fala, aí ele fala, né, recebi de seu Maharaj as seguintes mantras, né, instruções. Sempre concentre-se no significado profundo do Kirtana e sirva os humores mais íntimos do Vaishnava que o compôs. Torne-se o Grashrava, né, ou seja, escutar, né, com atitudes de serviço, e seja sempre situado na humildade espontânea, nascida da influência da associação avançada. Né? Essa é a chave para desenterrar o significado profundo da doutrina Trinapi Sunicena. Porque ele fala, né, que a humildade, né, ela só vai nascer se você tem o contato com o Vaishnava, né, não com pessoas assim infladas do orgulho, né, inclusive achando que são o próprio Krishna. Uma certa vez, enquanto Sesa Maharaj, Srila Goswami Maharaj manifestava um passatempo de doenças, comprei uma cômoda portátil para ele, né? Então, Srila Goswami Maharaj viu e ele me disse, eu nunca posso usar essa cômoda, porque toda vez que atento, né, ao chamado da natureza, né, algum Vaishnava terá que limpá-lo. Em toda a minha vida, nunca considerei nenhum Vaishnava meu servo, sempre considerei todos os Vaishnavas dignos, né, do meu serviço, sejam eles meus superiores ou inferiores. Né. Não vim para a mata para servir a Bhagavan, mas com o objetivo de servir aos Vaishnavas. Né? Então ele falou isso, né? Ou seja, que recebeu uma como, tipo uma coisa assim. E ele não queria que as pessoas limpassem, né? Ele dava um trabalho para limpar, então ele nunca queria usar. Né? Algo assim. Instruções.